Seguimos com informação para você, informação ao vivo. O número de pessoas em situação de rua em todo o Brasil aumentou aproximadamente 25% entre 2023 e 2024. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, mais de 327 mil pessoas viviam nesta situação no ano passado. O Alan Ribeiro está lá em São Paulo e conta mais detalhes para a gente sobre esse triste dado. Um ótimo dia para você, Wilker, e a todos que nos acompanham. Não é difícil, né? É só a gente dar uma volta nos grandes centros para ver que esse número é uma realidade. Em dezembro de 2023, havia 261 mil pessoas nessa situação de rua. E esse número chegou a quase 328 mil no final do ano passado. A informação é do levantamento mais recente, divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais. O número apurado em dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado 11 anos atrás, quando havia quase 23 mil pessoas vivendo nas ruas no país. O levantamento ele foi feito com base nos dados do CadÚnico, que reúne aí os beneficiários de políticas sociais, por exemplo, o Bolsa Família, e serve aí como indicativo das populações em vulnerabilidade para quantificar os repasses do governo federal aos municípios. O levantamento apontou ainda que 7 em cada 10 pessoas em situação de rua no país não terminaram o ensino fundamental e 11% encontram-se em condições de analfabetismo, dificultando aí o acesso dessas pessoas às oportunidades de trabalho geradas nas cidades. E um dado muito preocupante, Wilker, que a conta não fecha e poderia resolver de certa maneira, esse problema, né? Especialistas apontam aí que hoje existem na cidade de São Paulo 588 mil prédios ociosos. E a população de rua é de cerca de 90 mil pessoas. Ou seja, se essas moradias, se esses prédios sem uso fossem adaptados justamente para que as pessoas pudessem viver dentro desses prédios, dessas edificações, poderia resolver esse problema, mas a gente sabe que na prática isso não funciona. Para a gente ter um panorama, Wilker, desse cenário, a região sudeste concentra aí a grande maioria desses moradores de rua, representa 63%, cerca de 204 mil pessoas estão vivendo em situação de rua na região sudeste do país. A segunda região que apresenta aí o maior número é o Nordeste, com 47 mil pessoas vivendo nas ruas, o que representa 14% do total. São Paulo, né, o maior estado a nível de população, concentra 43% deste total, 140 pessoas, 140 mil pessoas vivendo em situação de rua no estado de São Paulo como um todo. Uma situação, Wilker, que se a gente caminhar pelas ruas, por exemplo, do centro de São Paulo, ou não só o centro, porque se você vai para outras regiões, bairros, regiões aí mais econômicas, onde estão as principais empresas, a gente vai encontrar sempre esse cenário de pessoas vivendo debaixo dos viadutos, né? Famílias inteiras, né? Um cenário muito preocupante e uma realidade muito presente, principalmente nos grandes centros urbanos que concentram grande parte dessa população de rua. Eu volto com você aí no estúdio, Wilker. Tá certo, Alan. É um dado que não nos surpreende porque está na frente dos nossos olhos, mas que é importante ter esse levantamento justamente para que o poder público possa criar políticas para tentar minimizar essa situação muito triste e esse problema, né, da extrema pobreza, das pessoas em situação de rua, das drogas também, que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos também está atrelada, é um problema da sociedade como um todo, não só das pessoas que estão nessa condição. Então, ter esses dados consolidados, esses dados fiéis, é muito importante, com certeza. Até pouco tempo atrás, essas pessoas nem eram contabilizadas ali pelo IBGE na hora de fazer o levantamento populacional, criar o censo demográfico. Agora, isso começa a acontecer e a gente vê aí esses números que são muito tristes mesmo, muito lastimáveis. Famílias inteiras, às vezes,
estão nessa condição aí, vivendo em situação de rua, à mercê de vários tipos de problemas. Obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você. Tchau, tchau.